Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a série do Narada Bhakti Sutras, quando lemos esses aforismos, desta composição especialmente dedicada para a promoção do caminho do amor e da devoção a Deus, conforme Rishi Narada, esse grande menestrel do amor divino. Sri Ramakrishna disse: Bhakti é o humor espiritual desta época, é a religião deste tempo, e é Bhakti conforme Narada. Então estamos aqui seguindo nossa jornada de leitura do Narada Bhakti Sutra. São 84 aforismos e estamos aqui iniciando esta expressão do verso 51 até o verso 60. Eu estou aqui fazendo um esforcinho aqui para ler diretamente do inglês aqui e trazer o significado e o comentário com base no ensino de Sri Ramakrishna. Talvez fique um pouquinho mais lento, mas acho que a gente vai conseguir fluir bem. O verso 51 diz o seguinte, e eu sempre lembro, essa aqui é uma literatura de sutras, ou seja, um sutra segue o outro e dá sentido ao outro, como uma japamala, onde cada grânulo, onde cada nó, onde cada semente, ela faz sentido no conjunto, em que você está fazendo a repetição do nome de Deus. Da mesma forma, os sutras, eles são sentenças muito lacônicas. Elas fazem sentido em conjunto e quando tem um comentário. Aqui, as luzes pelas quais estamos seguindo são as orientações do ensinamento de Sri Ramakrishna, que eu estou fazendo aqui essa combinação, de interpretar os ditos do Narada Bhakti Sutras com a lógica do ensinamento de Sri Ramakrishna. E o que podemos perceber é que faz todo sentido o que Thakur tenha dito, que a espiritualidade desse templo é Bhakti conforme Narada, porque parece que estamos realmente ouvindo o próprio comentário de Thakur. A natureza intrínseca da devoção desafia a análise, a definição e a descrição exata e precisa. Ou seja, definir Bhakti é muito complicado. Sri Ramakrishna sempre insistiu que a experiência de Deus transcende a razão, transcende o intelecto. É muito difícil você colocar numa linguagem da própria natureza transitória aquilo que ultrapassa esse transitório. Sri Ramakrishna dizia: a mente que tenta medir Deus é como você pegar uma colher e tentar medir todo o oceano na colher. É possível. Por maior que seja a colher, ok? Então, devoção, Bhakti, é a expressão do próprio coração divino em nós. A morada de Deus é o coração, Algo então que não tem uma explicação, é uma coisa de vida, de experiência. Assim como o amor verdadeiro. Você consegue fazer uma descrição do amor, como uma dissecação de uma minhoca na aula de ciências do colégio, Então, isso é devoção pura, ok? A gente pode sim fazer expressões sobre a devoção ritual, ok? Que é Raja, que é Karma Yoga. Bhakti puro escapa à tentativa de conceitualização. Eu digo isso sendo alguém que me dedico a explanar sobre Bhakti Yoga. Veja você que constrangedor. Mas aqui eu estou falando a respeito da via, não da sensação de ter alcançado o Suddha Bhakti, porque eu não sou alguém que tenha alcançado o Suddha Bhakti. Mas eu estou ouvindo Narada Bhakti Sutras e os ensinamentos de Sri Ramakrishna para que o meu coração desperte, Sri Ramakrishna dizia: o amor por Deus é o único objetivo da vida humana. Veja, o único objetivo da vida humana, é claro que quando você realiza isso é muito difícil, de você descrever. O Sutra 52. É como a experiência de alegria que um homem mudo tem quando prova algo doce. Aqui é muito engraçado porque esse é um dito que Sri Ramakrishna fazia muito uso. Por quê? Porque é a mesma espiritualidade. Por isso que é tão conciliado, tão maravilhoso que possamos ler esse Narada Bhakti Sutras, nesse caminho de devoção a Sri Ramakrishna. Por isso que eu digo,
o mais natural seria que as sociedades Vedanta da Ordem Missão Ramakrishna lessem constantemente o Narada Bhakti Sutras, o Srimad Bhagavatam, a vida de Sri Chaitanya. Por quê? Porque isso é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Essa analogia, né, do homem mudo quando prova algo doce, Sri Ramakrishna usava isso o tempo inteiro. Dizia, a bem-aventurança de Deus é tão profunda que quem experimenta esta bem-aventurança se torna incapaz de descrevê-la como um mudo saboreando o mel. Ele também é incapaz de descrever essa doçura porque ele é mudo, né? Então, essa é a dificuldade, né? É difícil você descrever algo sem as ferramentas, né? O próprio Thakur, em seu estado de êxtase, muitas vezes, né, está no Sri Ramakrishna Katanita, ele está balbuciando alguma coisa e M tenta descobrir o que é, tenta ver e tudo mais. Às vezes são palavras desconexas, às vezes são coisas que ele diz e M tenta dizer, será que Thakur está tentando dizer isso e aquilo? Porque tal era a intensidade da sua união amorosa com Deus, que esse estado leva a uma incapacidade, mas não é uma incapacidade intelectual, é uma incapacidade da forma, né? Então esse Bhakti maduro, né, ele é indescritível, mas ele é absolutamente transformador, né? Sutra 53. A devoção, no entanto, se manifesta em alguém, seja quem for, quando ele se torna apto para tal manifestação por meio de sadhana constante. Então, assim, esse aqui é um daqueles ditos de esperança, né? Devoção, essa devoção pura, se manifesta naquele que pratica uma sadhana constante, ou seja, a prática espiritual, não é? Isso é totalmente conciliado com a Sri Ramakrishna, longe desse papo, né, de que não, você não precisa fazer nada porque você já é. Já viu isso? Você já é. Sri Ramakrishna não, dizia, enquanto você não conheceu Deus, você tem que trabalhar. O que é trabalho para Sri Ramakrishna? Japa, Kirtana, serviço a Deus, aos devotos, né, servir os devotos. Repita o nome de Deus e chore por ele, e um dia você o verá. Tudo depende da sinceridade e do esforço contínuo. Esse é o Sri Ramakrishna. A graça de Deus, então, segundo Thakur, desce sobre aquele que prepara o terreno do coração. Prepara com o quê? Disciplina, humildade. Não é? É claro que não é assim, não é matemático, mas é correto dizer que aquele que trabalha nesse sentido desenvolve a potencialidade de ter essa ternura. Para Sri Ramakrishna, qualquer pessoa, independente de casta, independente de credo, de religião, de gênero, pode se tornar um grande devoto. Quando o quê? Há essa sinceridade. Isso é um dito de esperança, meus irmãos. Qualquer um de nós, seja qual for o nosso caminho, muitos dos amigos que eu converso são dedicados ao caminho do cristianismo. Eles podem se tornar bhaktas e vão conhecer Deus. Mas o ponto é sinceridade e humildade, né? Que é muitas vezes difícil quando nós somos filiados a uma determinada escola religiosa. Desprovido de todos os atributos e livre de todas as tendências características à ação egoísta, este praticante, é da natureza de uma experiência subjetiva, homogênea e integral, a Bhakti que ele alcança, mais sutil que as mais sutis, manifestando-se automaticamente após o cumprimento de certas condições e expandindo-se a cada momento. Vamos ler de novo. Desprovido de todos os atributos e livre de todas as tendências e características da ação egoísta, esta Bhakti, ok? É da natureza de uma experiência subjetiva e homogênea, integral, mais sutil que as mais sutis experiências, manifestando-se automaticamente após o cumprimento de certas condições e expandindo-se a cada momento. Isso é para Bhakti. Isso é Bhakti super elevada, né? Isso é da categoria dos Paramahansas. Isso não é exatamente o que cada um de nós vai experimentar, ok? Sri Ramakrishna Paramahansa, ok? Paramahansa, né? O Hansa, o cisne, é aquele que é animal místico, né? Paramahansa que consegue separar o leite da água. O mundano, né? Da mente divina.
Sri Ramakrishna dizia que o ego pequeno, o ego imaturo, desaparece apenas quando o devoto consegue ver Deus, né? E ele falava disso como prema, como amor puro, né? E usava a própria expressão Vaishnava, sobretudo dos Gaudiya Vaishnavas, da cera, né? Derretendo com o calor do fogo. Eu já disse para vocês que uma experiência muito vívida na minha vida, que me fez saber que Sri Ramakrishna é meu Ishta Devata, é que eu tive um sonho, a qual eu caminhava por uma casa meio iluminada, meio amarelada, com muita gente, e eu chego no final de um corredor de pessoas, está Thakur sentado com outros, e ele entrega para mim um coração de cera e diz: se você colocar no fogo ele derrete. Eu juro para vocês, meus amigos queridos, que isso foi um sonho que surgiu para mim muito antes de eu ter toda essa compreensão a respeito da conexão de Thakur com o Narada Bhakti Sutras e tudo mais. E para mim isso foi um sinal de que minha vida é o caminho de buscar este amor pelas orientações, pelos pés de lótus de Thakur. Não é? Então é uma bem-aventurança contínua que cresce sem cessar quando você derrete isso. É o amor verdadeiro por Deus. Este é infinito. É infinito. Não tem um final. Essa é a condição do altruísta. Não é quando você não tem mais o eu e o meu, pois tudo é do Senhor e você está mergulhado nisso, no amor. Né? Dito 55. Ao atingir isso, a pessoa vê e ouve somente isso, fala e pensa somente isso. Ao atingir esta, né, Bhakti profunda, não é? É a vida de Sri Ramakrishna. Não é? Ele via Deus em tudo, né? No templo, na natureza, nos animais, nos devotos, até mesmo nos ateístas, até mesmo nas almas atadas. Tudo é Narayana. Tudo é Vishnu. A mente do devoto, nesse estado, ela fica unicamente fixada em Deus. Ele pensa desde que acorda, né, durante as tarefas do dia. Ele não está paralisado o tempo inteiro, mas em todas as questões ele está nesse fluir. E não é um fluir obsessivo. Não é? É leve, é manso, é doce, é de bem-aventurança. Tem as fases, né? Sri Ramakrishna passou pela fase do grande sofrimento, né? Chaitanya passou pela fase do grande sofrimento. O próprio Senhor Jesus viveu, né, o seu deserto. Mas depois que isso se estabiliza, o que há é um estado de comunhão amorosa com o Senhor, né? Que é um estado de exclusividade, ekanta bhakti. Vocês já ouviram falar disso? Exclusividade. Não tem uma divisão. Dito 56. A devoção secundária é de 3 tipos, de acordo com as qualidades da mente da pessoa em que se manifesta. Pode ser dividida e classificada como sátvica, rajásica e tamásica. Ou pode ser dividida como artha, jinatsu ou artatim, conforme a declaração do Bhagavad Purana, né? Lá no seu Skanda 7º. Sri Ramakrishna falava muito disso, da devoção, né, dos menos purificados, né? Até porque assim ele pode dialogar conosco, né? Ele falava: muitos se voltam para Deus por causa do sofrimento do mundo, né? Ou que desejam algo do mundo, né? Ele dizia: mesmo essas buscas são válidas. Mesmo essas motivações egoístas, elas vão ser purificadas com o tempo. Na devoção que é plenamente sátvica, que tem as características, né, da calma, da pureza, do discernimento verdadeiro, né? Essa é a meta, claro. Claro que sim. Mas ele dizia: mesmo o vento impuro carrega os sinos, né? Move os sinos do templo de Deus. Ou seja, muitas pessoas pensam assim, né? Mas aquela religião ali, ela é tão tosca, né? Tão coisas assim, as pessoas pensam tantas coisas erradas.
Mas a pessoa já está num processo de entender Deus, que Deus existe. Mesmo que seja cheio de equívocos, é um caminho que será purificado. Veja o quanto luminoso é esse ensino. Quanto esperançoso é, porque nós estamos aqui, né, fazendo os nossos esforços. Olhando para as pessoas e ao invés de ver bactas impuros, podemos ver bactas em processo de desenvolvimento. Né? Dito 57. Cada um dos precedentes conduz melhor ou bem maior que o seguinte, ou seja, é uma progressão. Né? Que é a ideia de que a gente não perde nada. E isso é o que? É um estímulo à ideia do avanço da consciência. Então, Sri Ramakrishna dizia, né? Vamos dos desejos mais grosseiros, como por exemplo, né? Eu quero ter uma família, eu quero ter o desenvolvimento da sociedade, eu quero ter, né? Essas vitórias, até alcançar o amor por Deus. Ele falava muito, né, da questão do dissolvimento, né? Nós temos a cera, nós temos né, o boneco de sal que entra no mar e se dissolve em Deus, se dissolve no amor, né? Que é um processo concreto, real, não é? Não é uma fantasia, não é? É um processo de bhakti relacional com Deus na troca, né? A gente vê isso o tempo todo, né? Comprei um carro, foi Jesus que me deu. Já viu isso? Ainda tem essa questão, né? Eu estou me relacionando com o Senhor porque Ele me dá um carro. Mas isso é um processo até o ponto em que você percebe que o carro não é, né? Até que vira o amor louco. O amor louco é prema. Se você der um passo na direção de Deus, Ele vai dar 10 na sua direção. Um dito de Thakur e de outros santos. É nesse sentido. Os nossos pequenos passos abobados ainda são esses passos, não é? Dito 58. Essa devoção é mais facilmente alcançada e reconhecida do que para Bhakti. Ou seja, essa devoção, né, comum, essa devoção mista, né, essa devoção mesclada, que é a devoção da esmagadora maioria dos praticantes espirituais, ela é mais acessível, sem dúvida nenhuma. Né? Porque para Bhakti é dos Paramahansas. Mas Sri Ramakrishna, o que ele dizia? Que devíamos almejar para Bhakti. Claro. Que é um amor puro. Né? Mas ele era o mestre da compaixão. Sri Ramakrishna é compaixão. Por isso que eu me identifico com Sri Ramakrishna, porque eu sou um caído. Então Sri Ramakrishna me acolhe no seu ensino. Me dá esperança. Não é? Então, as palavras de Sri Ramakrishna são para mim. Não é? Começa de onde você está. Deus aceitará a sua oferta. Com sinceridade. Então a minha oferta é pobre, mas é a que eu posso dar agora de todo o meu coração. Não é? Dito 59. Porque não depende de nenhuma outra prova. É auto-evidente. Bhakti, devoção a Deus, né? Ela é direta. Ela é perceptível, né? Sri Ramakrishna dizia, Deus é tão real quanto esse pano, quanto essa, né, sala, quanto essa parede, quanto uma tigela. Quem ama a Deus sente isso diretamente no coração. É como uma criança que sente amor pela mãe, né? Thakur dizia. Não precisa de argumentos, né, para você fazer a criança entender o amor pela mãe. Não é? Nem de lógica, nem de, né Nyaya, de grandes filosofias lógicas, não, né? O coração é o centro da coisa aqui. Quando ele é tocado, uma certeza interior cresce. Você nunca especula a hipótese de Deus não existir, não é? Você viu o sol, não precisa ninguém te convencer, né, da existência do sol. Talvez você não entenda muito bem o sol, o seu funcionamento, suas dimensões, mas que ele está lá, você sabe. Né? Isso você vê com o coração. E seria tão difícil explicar, né, certas coisas para quem não viu. Não é? Porque a devoção, diz o último dito de hoje, porque a devoção é da forma da completa paz de espírito e alegria suprema. Sinal de Bhakti, né?
Deus é a bem-aventurança. Quem é devoto é alegre. É alegre. Por isso eu leio, por exemplo, aqui, né, a série de um religioso muito arraigado, muito sincero, muito sério, mas triste, amargurado. Ele não tem verdadeira devoção. Por quê, coitado? Porque percebe-se que ele não está cheio de alegria, não é? A mente se torna tranquila, serena, plena de amor, né? É o fim do quê? Dos desejos, das ranhuras, né? Do ranger de dente, da inquietação. Você não vê isso? Os religiosos que são sinceros, mas cheios de ódio, não é? Eu lembro de certa vez quando eu estava na igreja ortodoxa e existia um grupo de religiosos da nossa própria igreja que eles estavam separados, mas eles eram muito sérios, muito liturgistas, muito assim, alto parâmetro, sabe, da prática. Mas eles estavam separados e eu lembro que um padre falou comigo assim, eu teria toda a alegria de estar junto com eles se eles quisessem. Mas uma coisa que eu não sinto firmeza na espiritualidade deles é que por mais que eles sejam assim, muito refinados e elevados nas suas práticas, eles são aquele tipo de gente que parece que quer comer você, sabe, como um leão. E ele pensava, isso não me parece um coração que ama a Deus, não. E é verdade. Não é? Thakur dizia, né, o coração que ama a Deus é como um lago calmo, iluminado pela lua. Você consegue ver a imagem? Mesmo diante das dificuldades do mundo, o devoto ele sente uma paz. E que não depende de nada externo, porque às vezes o mundo está muito pouco, né, pacífico. Mas ele está ancorado no próprio coração do Senhor, é onde ele mora. E isso é o sinal de Bhakti. Então, essas coisas são essenciais para a gente compreender o caminho da devoção, os sintomas e as características do praticante. É isso, meus amigos. Terminamos mais essa sequência. 60 dos 84 ditos. Estamos num caminho, indo para o fim, mas ainda faltam, né, mais uns episódios. E eu espero que essa coletânea do Narada Bhakti Sutras possa servir para todos aqueles que querem entender o caminho da devoção. Saber que isso aqui não vai ser como, né, um curso comum que a gente, né, aprende algumas coisas, decora e tá tudo certo. Não, mas é um estímulo para que tenhamos esse vislumbre de devoção pura por Deus. Ainda não temos, mas podemos já perceber que quão bom é, não é? Podemos ansiar por isso. Que a graça do Senhor bendito possa nos conduzir para um caminho de vida que faça crescer em nós o anseio por Ele. Então, até a próxima semana, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.